Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai fazer a live das 9 horas, e estou colocando esse vídeo por questões pessoais. Mas a gente vai tentar realocar essa live para um outro horário, para a gente poder estar fazendo essa live, discutindo, debatendo com vocês vários pontos que estão acontecendo aí na nossa democracia, vários pontos da nossa luta, da nossa batalha. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o novo valor do salário mínimo, vamos falar de dignidade da pessoa humana, do aposentado, do trabalhador, da pessoa com deficiência, e vamos falar de eleições, vamos falar de democracia e resultado das urnas. Por que a gente precisa conversar sobre isso e é necessário que a gente converse sobre isso? Presta atenção, é muito importante. A gente está vendo aí milhares de pessoas que já perderam uma noção da realidade. E essas pessoas não estão lá nas portas dos quartéis, não estão, tomando chuva, tomando sol, em alguns casos usando banheiro químico, sem questões de higiene, sem nada disso. Não porque são loucos, porque são pessoas totalmente alienadas da realidade. Essas pessoas estão sendo instigadas a isso. Essas pessoas estão sendo manipuladas a acreditar que isso é o certo. E eu vou te dizer uma coisa. Se você for pegar as pessoas que estão fazendo essas manifestações malucas aí, eu garanto a você que se você pegar todos, acho que você não lota um evento como o Rock in Rio com a quantidade de pessoas que está na porta do quartel. Mas presta atenção. Essas pessoas, e muitas delas, sequer sabem o que estão fazendo na porta do quartel. Eles só sabem que eles não querem um Lula. Essa é a questão. E eles pedem intervenção militar e que as Forças Armadas salvem o Brasil. Aí aqui você tem que entender o ponto que eu quero chegar desse vídeo. Que as Forças Armadas salvem o Brasil de quê? Do Lula? É só isso? Vamos lá. Quem das Forças Armadas? Quem comandará as Forças Armadas? Quem controlará as Forças Armadas? E se você entrega o poder na mão das Forças Armadas? É um botão de liga que não tem como desligar. A última vez que esse botão foi ligado, foram mais de 20 anos aí, onde pessoas morreram, pessoas foram surradas, pessoas foram eliminadas da face da terra. Você que é aposentado, você que é trabalhador, você que é uma pessoa mais humilde, você realmente acredita que caso o exército tome o poder, ele vai se preocupar com as pautas sociais a seu favor? Você realmente acredita que caso o exército tome o poder, um dos generais que lá estão, os generais de muitas estrelas que ganham bem, que tem tudo bancado com o nosso dinheiro público, que estão acostumados na mamata? A verdade é essa. Você acha mesmo que esses generais, ao assumir o poder, eles vão estar preocupados em dar um salário digno para você que é aposentado? E não deixar acontecer a desindexação? Será que a história, lá em 1964, mostrou isso? Ou o contrário? Nunca se teve tanta desigualdade social como em 1964, quando aconteceu o chamado golpe, onde o povo pediu que os militares o salvassem do comunismo, assim como ultimamente no último governo também. A gente sabe, nesse atual, a gente sabe que houve uma desigualdade social muito maior do que em governos anteriores. Isso é fato. Você sabe disso. Você sabe que as verbas para a saúde foram drasticamente reduzidas. Mas eu quero que você reflita comigo uma questão aqui. Gente, general tem plano de saúde próprio. Político tem plano de saúde próprio. E quem paga é você. Os empresários, e eu já vou chegar neles, têm plano de saúde onde eles pagam. Então por que eles querem bancar SUS para você usar? Será que com os generais tomando o poder o SUS vai ser melhorado? Será? Vamos lá. Será que com os generais no poder, programa Farmácia Popular, programa como Minha Casa Minha Vida, serão implantados para vocês? É sério que vocês acreditam isso em sua sã inocência? Está na hora de mudar. E quanto aos empresários, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. De que lado você está? Coloca no comentário para mim.
Você é um grande empresário, um empresário forte. E aqui eu não estou falando do dono de mercadinho que tem no máximo 2, 3 funcionários, não. Eu estou falando do cara que tem de 100 funcionários para frente. Você está nessa categoria? Se sim, aí você está certo. Você tem que apoiar os militares mesmo, você tem que apoiar o governo que está aí mesmo. Por quê? Porque eles cada vez mais vêm tirando direitos trabalhistas. E mentiram para você. Essa historinha de que você vai ter que optar ter trabalho e não ter direito, ou ter direitos e não ter trabalho, isso é mentira. Isso aí já mostrou que veio uma reforma trabalhista e não melhorou em nada. Nada, nada, nada. E esse pessoal que está aí na porta do quartel, e esse pessoal que está lá, que eu disse que não são pessoas ruins, são pessoas manipuladas. Você tem que entender que eles estão lá por um motivo. Eles estão indignados com tudo que está acontecendo. Mas indignados com tudo que está acontecendo onde? Nos últimos 4 anos de governo. Mas na cabeça deles, o resultado dos últimos 4 anos de governo não é culpa do governo. É culpa do STF. É culpa do Congresso. Mas do governo, não. Dos militares, não. É só dos outros. Essas pessoas que estão lá, na porta dos quartéis, você tem que entender que existe aqui uma hierarquia aqui. De longe, bem de longe, e nem se manifestando mais, estão os políticos que se beneficiam com essa algazarra que está acontecendo. Você tem o clã Bolsonaro, que está observando de longe. Você tem a turma bolsonarista, que eclodiu ali e fica de longe, só observando. Você tem também a grande mídia, que gosta de tocar fogo no parque. Essa mídia, ela vive do caos. A grande mídia, quanto mais caos existir, mais ela vende. Se você parar para observar os canais de YouTube dessas mídias aí, elas estão fazendo caos o tempo todo e o povo está ansioso e está querendo assistir. Vamos lá. Ontem, só para você ver o tamanho da maracutaia, os grupos de WhatsApp começaram a ferver e várias pessoas começaram a me procurar. O Antagonista publicou uma matéria. Olha o título. Exclusivo. PL vai pedir anulação das eleições de 2022. Automaticamente, a Jovem Panos igualmente soltou a mesma matéria. O PL agora vai questionar o resultado das urnas. Isso inflama o psiquê daquela turma que está lá dentro e que realmente acredita que isso pode acontecer. Pois é, mas o próprio partido ontem mesmo, se você olhar o Correio Brasiliense, disse: o PL nega a autoria de relatório que contesta o resultado das urnas. O PL disse que não vai questionar o resultado das urnas. Mas o caos, o imaginário bolsonarista já foi acionado. Outra questão, tem também, por detrás de todas essas manifestações, os grandes empresários. Os grandes empresários, aqueles mesmos que estão tirando dinheiro do seu próprio bolso para manter o peão lá tomando chuva, tomando frio, tá mandando carne, tá mandando água, até uma cervejinha tá rolando. E quem tá bancando isso? Aquele mesmo que talvez vai contratar aquele cara que tá lá no fronte de batalha. Aquele mesmo que, se não precisar pagar férias, se não precisar pagar 13º, se não precisar pagar um monte de outras verbas, vai ter mão de obra barata para trabalhar para ele, para que ele possa exportar todo o produto que ele produz para outro país. E aqui dentro, os bens básicos de consumo vão faltar. Essa é a grande questão. Ontem, para você ter uma noção, o ex-chefe, né, do gabinete aí, General Vilas Boas, tá? Aquele que tem um problema, uma doença degenerativa e que é muito respeitado ainda nas Forças Armadas, soltou uma carta para aflorar ainda mais o imaginário bolsonarista. E nessa carta, esse ex-comandante do Exército, o General Eduardo Vilas Boas, publicou na tarde de terça-feira uma carta em que defende os manifestantes bolsonaristas aglomerados em frente dos quartéis, inconformados com a derrota do presidente Bolsonaro. Segundo ele, as 2 semanas que se encerraram foram marcadas por eventos significativos. A população segue aglomerada junto à porta dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas, com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico. Será?
Pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, a independência dos poderes, ameaças à liberdades e as dúvidas sobre o processo eleitoral, afirmou Vilas Boas. Entenda, são geradores do caos. Você que está me assistindo, eu não tenho dúvidas que a fartura do cartão benefício já deve ter chegado na sua casa e você está assustado com o valor que você tem para pagar. Você que está me assistindo, eu não tenho dúvidas que quando você pega R$100 para ir no supermercado, você vai pedindo a Deus para não passar vergonha e chegar na boca do caixa e ter que devolver alguma coisa porque os seus R$100 não dá para pagar. Você que está me assistindo é quem espera que você tenha um pouco mais de dignidade. Agora eu vou te perguntar e eu quero que você responda. Você acha que é o exército que quer te dar dignidade? Você acha que o exército realmente está preocupado em te devolver dignidade? Raciocina comigo, pequeno gafanhoto. Vamos pensar um pouco mais e vamos parar um pouco com essa atrocidade que está acontecendo aí, tá? Não dá para encarar que isso é coisa normal. E essa brincadeirinha de criança que vocês estão achando que é uma coisa, uma birra de criança, vai impactar muito a sua vida, a minha vida. Está na hora de pensar como gente grande, correr atrás do que realmente importa, fazer o Brasil andar. Está convidado a refletir comigo. Vou tentar fazer a live ao meio-dia. Se eu não conseguir, a gente faz em outro horário. Abraço.